Gente, então, dando continuidade ao nosso curso, nós estávamos falando exatamente do viés do excesso de confiança. E aí, nós tínhamos feito alguns comentários sobre ele, algumas características, né? Que o excesso de confiança é quando o sujeito ele tem uma autoconfiança sobre si, né? Que algum evento financeiro negativo não vai impactar ele, mas na verdade, isso pode impactar porque ele não tem um lastro financeiro, né? Aí, enfim. Bom, a pressão social... Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Eu peguei a caneta, mas eu quero um marca-texto. Pronto, marca-texto. Esse viés se reflete no consumo de indivíduos, já que somos pressionados a comprar coisas para nos sentirmos membros da sociedade. É aquela ideia que nós falamos o seguinte, do conceito de sucesso da sociedade. Será que nós consumimos aquele bem para uma necessidade nossa de fato ou para atender algum determinado aspecto da sociedade, para nós nos inserirmos dentro daquela sociedade, daquele meio social? A pressão social afeta a gente em todas as idades, todos os gêneros, todas as classes sociais. Porém, entre os mais jovens, seus efeitos são mais sensíveis, até porque a juventude, né, os jovens, eles estão se descobrindo como ser humano, né? Então, na medida em que eles estão nessa descoberta, eles sentem uma maior pressão social no sentido de buscar consumir mais bens e serviços para estarem inseridos dentro daquele meio. E as pessoas podem mais ou menos resistente à pressão social. Também pode acontecer o seguinte, né? Pessoas que, por exemplo, vivem o minimalismo, adotam o minimalismo, por exemplo, nas suas vidas, elas rejeitam mais essa pressão social. Elas conseguem ser mais resilientes quanto à pressão social, né? Como nós tínhamos dito anteriormente, né? Ele gasta e ganha, mas só que ele gasta e ganha, mas só que ele não tem esse registro. Por ser um problema complexo, né? Ou seja, o ato de promover esse registro, né? Complexo entre aspas, que na verdade não é tão complexo assim. O ato de promover o controle das finanças do indivíduo prefere fazer, né, isso mentalmente. Então, na verdade, pelo fato de ser uma atividade complexa, né, o indivíduo prefere fazer isso de forma mental, mas só que a desvantagem é que ele não perde toda a historicidade, né, do quanto ganha e quanto gasta, e não proporciona que ele tome decisões mais inteligentes com relação a esse dinheiro, tendo em vista que ele não tem todo esse histórico. Bom, aqui eu trago o Richard Thaler, né, que foi Prêmio Nobel de Economia em 2017, né, que ele diz o seguinte: para fazer uma boa economia, você deve ter em mente que pessoas são humanas, ou seja, por mais que tenhamos, assim, na verdade, eu trago a ideia da racionalidade, ou seja, e o curso, na verdade, de finanças pessoais é você apresentar ferramentas, né, para que você possa gerenciar seus recursos de forma mais eficaz, de forma mais racional e de forma mais eficiente. Mas não podemos esquecer que as pessoas são humanas, né? E nós temos esses viés, essas heurísticas que impactam, né, nossas decisões de ordem financeira. Mas aí pode acontecer o seguinte: como lidar com esses viés cognitivos? De que forma eu posso, assim, atenuar, né, o impacto desses viés cognitivos com relação às minhas finanças? Bem, para isso, antes de eu responder a vocês, vamos ver como é que está estruturado o nosso cérebro, né? E de que forma como ele é montado, como ele é estruturado. Bem, o nosso cérebro ele é composto de duas partes, basicamente. A parte racional, que é menos rápida, age por análise, mais lenta, linear e sequencial. Parte nova do cérebro, responsável por ocorrência ou por inibir, perdão, a ocorrência dos viés cognitivos. Então, nós temos a parte racional, ou a parte esquerda do cérebro, que é mais racional, trabalha de forma mais lenta, ela é mais calculista. Calculista no sentido assim que faz tudo devidamente processado. Já a parte emocional, que é a parte animal, ela é mais rápida, age por impulso, mais emotiva e irracional. Parte mais velha do cérebro, responsável por incorrermos nos viéses cognitivos. Então, na verdade, é quando nós tivemos um problema complexo, o nosso cérebro é o seguinte: a parte direita do cérebro toma a frente, né, que é mais racional, mais emotiva, mais afetiva, e essa parte direita do cérebro, ela toma a frente do problema, né, daquele exemplo ali que nós vimos anteriormente, e aí ela mesmo passa a resolver o problema. Mas só que quando essa parte direita do cérebro
passa a tomar as decisões, nem sempre essas decisões são as mais inteligentes possíveis. Até porque a parte esquerda do cérebro, que é a mais lenta, a mais racional, está ali não ativa nesse momento. E aí tem essa pergunta: qual a relação entre decisões financeiras e finanças comportamentais? Ou seja, essa parte das finanças que lidam com o comportamento humano no tocante às finanças. Bem, diversos estudos acadêmicos, como os de Attar e Favetic-Knupp, 2018, apontam que os vieses cognitivos influenciam significativamente a tomada de decisões financeiras dos indivíduos. Né? Então nós vimos alguns vieses como excesso de confiança, né? Pressão social, contabilidade mental. Então tudo isso, né, são vieses cognitivos, e esses vieses cognitivos impactam sobremaneira as decisões financeiras dos indivíduos. E uma outra pergunta: de que forma eu posso reduzir esses vieses cognitivos quando da tomada de decisões financeiras? André Lucena aponta que a educação financeira pode ser uma forma de reduzir equivocadas decisões financeiras. Além disso, ao agirmos de forma mais racional, parte esquerda do cérebro, tendemos a não incorrermos em vieses cognitivos. Então, quando utilizamos a parte direita do cérebro, ou seja, quando nós dispomos de educação financeira, né, como temos esse lastro teórico, né, científico da contabilidade, eles permitem, né, portanto, que nós possamos agir com relação ao dinheiro de forma mais racional. E aí nós possamos tomar decisões mais inteligentes com relação a ele. Bem, e um outro papel também são as emoções, que nós não podemos deixar de mencioná-las. Então, o que é uma emoção? É uma reação. Claro que aqui não é um curso de psicologia, né? Ou outra área que lide com ela. Mas aqui eu só trago alguns conceitos para que nós possamos trabalhar. Eu trouxe esse conceito do Wikipedia de 2020. Ele diz o seguinte: é uma reação ou um estímulo ambiental e cognitivo que produz tanto experiências subjetivas quanto interações neurobiológicas significativas. Então, é uma reação ou estímulo ambiental. Então, na verdade, eu tenho um ambiente que faz um estímulo a mim, eu como indivíduo, e eu reajo a esse estímulo, que traz tanto experiências subjetivas como também interações neurobiológicas significativas. Então a emoção é isso, é uma reação ao estímulo ambiental externo. Esse estímulo pode ser trazer uma experiência subjetiva e interações neurológicas significativas, de acordo com o Wikipedia. Vamos lá. E aí nós temos o quê? Que o nosso cérebro, a parte direita dele, é a emotiva, é a responsável pelas emoções. E aí temos o seguinte: e qual a relação entre emoção e finanças? Qual a relação entre finanças e emoções? Bem, aqui temos o seguinte: as emoções decorrem de acontecimentos que vivemos, ou seja, daqueles estímulos externos, da reação, né, bem verdade, que nós apresentamos aqueles estímulos externos que nós somos acometidos. Bem, essas emoções, né, essas reações, né, essas emoções, melhor dizendo, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Ou seja, elas podem trazer algo bom pra gente ou algo não tão bom assim. Essas emoções negativas, né, geram as falhas emocionais. Então, o que é uma falha emocional? Essa falha emocional é quando eu tenho uma emoção negativa. Eu reajo ao ambiente decorrente de um estímulo que esse ambiente proporciona a mim de forma negativa. E quando eu tenho uma reação negativa, uma emoção negativa, melhor dizendo, eu tenho as chamadas falhas emocionais. E aí tá. Diante das falhas emocionais, eu tenho o seguinte: quando essas falhas emocionais ocorrem na infância, ou seja, eu tenho aquela emoção negativa que não foi devidamente tratada, não foi devidamente estudada, estruturada quando da infância, principalmente com relação ao dinheiro. Quando não tratadas, nós trazemos essas falhas emocionais para a vida adulta, e aí nós temos diversos problemas como depressão, estresse, né, baixa de autoestima e consumismo. Então, na verdade, esses problemas como depressão, consumismo, na verdade, são o quê? Também, né? São falhas emocionais que não foram devidamente tratadas quando da infância, e com relação ao dinheiro, né, quando não bem tratadas, reflete no consumismo, né? E aí gera uma série de consequências não tão interessantes com relação às finanças. Bem, aí nós temos o vídeo 2,
do nosso curso que eu quero que vocês assistam, está aqui no portal, né, que trata de um rapaz que ganhou na Mega Sena, tal, enfim, mas não vou contar, né? Vocês assistam e aí tirem suas conclusões sobre o papel das emoções com relação às nossas finanças e logo em seguida nós voltamos. Uma vez você já assistiu esse vídeo, né? E aí nós fechamos o módulo 1, né, que fala da importância do tema. Nós vimos as causas do desequilíbrio financeiro, as causas formais, as causas não formais, né? Nós vimos o papel das emoções, enfim. E aí, para não me alongar, eu vou parar o vídeo por aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, a partir do vídeo 2, nós vamos continuar agora com contabilidade e planejamento financeiro. Um abraço a todos e até a próxima.